Olá, tudo bem com você? Boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos saber o que foi destaque hoje no Maranhão. Soldado quebra a porta de batalhão da Polícia Militar de Turismo após surto psicótico. Polícia prende suspeitos de estuprar mulher e degolar 2 homens no interior do estado. Infraero cancela 2 voos após forte nevoeiro na capital maranhense. E ainda a aposentadoria do INSS ganha novas regras. Ao todo, 5 pontos sofreram alterações. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Seja bem-vindo. Olha, após um mês da morte de 2 índios Guajajara no interior do Maranhão, a Polícia Federal ainda não concluiu o inquérito. Desde 2011, mais de 10 indígenas já foram vítimas de conflitos de terra. A estatística ganhou mais 3 casos em 2019 e na mesma proporção em que novos registros chegam, o medo em terras indígenas cresce. Há um mês, as vítimas eram Raimundo Guajajara e Cacique Guajajara, assassinados durante um ataque entre as aldeias Boa Vista e El Betel. O caso é investigado pela Polícia Federal em sigilo, mas até agora nenhum suspeito foi apresentado. Enquanto isso, outras medidas vêm sendo tomadas por instituições públicas. Nós já fizemos reuniões lá onde ocorreu o crime, dentro da aldeia indígena, e fizemos a escuta de várias lideranças indígenas. Tem um pedido de proteção que está tramitando, mas relativamente a um outro caso, a percepção que a gente tem é que há uma dificuldade muito grande das instituições de competência fazer as investigações quando se trata de ataques a comunidades indígenas. Segundo o relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil, 2019 foi o 4º ano que mais registrou assassinatos de Guajajara. A maioria deles devido aos constantes conflitos de terras com madeireiros. De 2013 até o ano passado, 11 casos envolvendo homicídio de indígenas foram registrados no Maranhão. De acordo com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, em nenhum deles a Polícia Federal conseguiu identificar a autoria. Até o presente momento não há notícia de evolução no andamento das investigações e me parece que é um caso muito parecido com tantos outros que ocorreram no território do estado do Maranhão. Casos que vão se prolongando em termos de investigação e depois, à medida que o tempo passa, mais difícil fica ainda a coleta de provas. Em 2019, também foi assassinado Paulo Paulino Guajajara, morto a tiros na terra indígena Araribóia. Paulino era guardião da floresta responsável por denunciar as práticas ilegais na mata. O caso dele também segue sem elucidação. O que a gente espera é que as autoridades deem uma resposta para esses casos e que essa violência toda no campo não se repita, em 2020. Em 2019, a gente teve mais de 400 comunidades envolvidas em conflito de terra. Não só em terras indígenas, mas também em comunidades quilombolas e também uma violência envolvendo os camponeses. E na região Tocantina, a polícia prendeu os suspeitos de estuprar uma mulher e degolar 2 homens durante um assalto. Entre os envolvidos tem 2 adolescentes de 17 anos. Foi em Amarante do Maranhão, distante 110 quilômetros de Imperatriz, que equipes da Guarda Municipal, Polícia Civil e Militar identificaram os suspeitos do crime de latrocínio que aconteceu em Grajaú, na noite do último dia 5 de janeiro. Inicialmente está sendo tratado como um latrocínio, com 2 vítimas, em concurso com estupro. E a partir daquele momento, a Polícia Civil de Grajaú, juntamente com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal, iniciaram as diligências para identificar e prender os autores desse fato. De acordo com a polícia, as vítimas foram 2 homens e uma mulher, que estavam em casa quando foram surpreendidos pelos homens armados. Um dos rapazes estuprou a mulher e as outras vítimas foram mortas, inclusive degoladas. Prender 2 maiores e apreender 2 adolescentes em posse de alguns objetos das vítimas da cidade de Grajaú. Então eles foram conduzidos para o plantão central de Imperatriz. De acordo com a polícia, após o parecer que será dado pelo delegado de Grajaú, os que são maiores de idade serão encaminhados para a unidade prisional aqui de Imperatriz. Já os menores podem ficar na FUNAC aqui de Imperatriz ou então vão ser encaminhados para a capital do estado, São Luís.
Até o momento, a polícia não encontrou nada que indicasse que o crime foi motivado por vingança ou que as vítimas conheciam um dos envolvidos. Agora a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre os voos cancelados após um forte nevoeiro hoje pela manhã na capital maranhense. E em Imperatriz, chuva causa transtornos e alagamentos em avenidas da cidade. A gente volta já. Estamos de volta com o Jornal da Difusora e aqui na capital, 2 voos que estavam previstos para o início da manhã de hoje foram cancelados após um forte nevoeiro. Segundo este meteorologista, os fenômenos ocorreram por conta da baixa temperatura na madrugada desta terça-feira, que chegou a 24 graus. O que não é muito comum é umidades acima de 90%, e a madrugada chegou a 100%. Né? Então, todas essas condições fazem com que formem a nuvem no chão. A névoa trouxe transtornos no aeroporto de São Luís. Quem estava com viagem marcada enfrentou problemas. Caso deste servidor público. A gente chegou às 4h30 da manhã, né, com a família, programado para um lazer. E aí fomos surpreendidos com essa neblina, né, uma coisa inédita aqui em São Luís, pelo menos eu que faz muito tempo que eu nunca tive problema com voo assim. Elenir ia voltar para Campinas, em São Paulo, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Volta ao trabalho amanhã. O descanso da véspera do fim do recesso deu lugar ao estresse. Vamos para Belém, para sair de Belém 5 horas, chegar em Campinas 9h40 da noite. Que não foi acordado? Não foi acordado, nosso voo é direto. A Infraero informou que por conta da névoa, 2 voos foram cancelados. Um outro voo vindo de Imperatriz chegou com atraso à capital maranhense. Já outro que decolou do Rio de Janeiro teve que ser desviado para a cidade de Belém, no Pará. Segundo o meteorologista, este tipo de fenômeno é raro, mas pode vir a acontecer novamente em São Luís. Como é um fenômeno que não tem assim muito perigo, né, para as pessoas, então ocorrer ou não, inclusive até agradável, né, como a gente estava falando. Então é um fenômeno interessante de ver, né, mas é a questão só do risco para os transportes, meios de transporte. Transtorno, hein, gente? E agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. Olha, em São Luís, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Máxima de 29 e mínima de 25 graus. Em Caxias, a quarta-feira pode ser de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A máxima pode chegar a 31 graus. E olha só, em Pedreiras pode ter um nevoeiro pela manhã com chuva à tarde e à noite. Máxima de 32 e mínima de 23 graus. Em Barreirinhas, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A máxima de 30 e a mínima de 24 graus. E atenção, quem mora em Santa Inês saia protegido porque a previsão é de chuva a qualquer hora. A máxima de 30 e a mínima de 24 graus. Já em Imperatriz, na região tocantina, deve chover rápido durante o dia e a noite. A máxima de 30 e a mínima de 22 graus. E em Imperatriz, o início da época chuvosa já mostra que a periferia da cidade não está preparada para esse período. Os moradores têm que conviver com água e lama nas ruas. Veja na reportagem de Jaqueline Teixeira. É tanta lama que o carro do Wilton ficou atolado por 3 dias. A rua Petrônio Portela, no Parque Alvorada 1, periferia de Imperatriz, já não tinha infraestrutura. E com as últimas chuvas, a situação piorou. A mãe do Wilton mora nessa casa. Ela faz tratamento de hemodiálise, mas devido à falta de acessibilidade no local, o Wilton precisa carregar a mãe no colo, passando por esse trecho, cujo barro é escorregadio. Diante da situação que você está vendo, a água não pode correr, fica parada. As crianças vêm, precisam passar, às vezes os idosos precisam passar, escorregam ali, naquela parte também. Então, infraestrutura para nós não existe. O Ismael mora na mesma rua e olha a dificuldade em atravessar a via. É que a pé ainda é o único jeito de passar. Mas aqui está muito difícil para o morador que mora aqui no Parque Alvorada, na rua Petrônio Portela, né? Nós estamos cobrando aí os órgãos públicos, a prefeitura, né, o secretário,
que é onde vem fazer esse trabalho o mais rápido possível, porque não dá para a gente viver na situação aqui, né? O efeito da chuva não dura só enquanto ela está caindo. Além dos bairros, no centro da cidade, em trechos da BR-010, são formadas poças de lama em meio ao asfalto. Segundo a Defesa Civil, a quantidade de água que tem caído, apesar da frequência, ainda é pouca. Mas devido às condições de falta de infraestrutura em algumas ruas, mesmo chovendo pouco, os prejuízos para os moradores são muitos. Nessa outra rua, Santo Antônio, já no Parque Alvorada 2, o cenário não é dos mais bonitos. Sempre que chove, a rua fica assim, tomada pela lama. Aqui quando chove, o transtorno é grande, é chover e entra água nas casas quando vem chuva forte. E toda a rua é assim. E daqui a pouco, soldado quebra porta de batalhão da Polícia Militar de Turismo após surto psicótico. E ainda a aposentadoria do INSS ganha novas regras. Ao todo, 5 pontos sofreram alterações. Estamos de volta com a cobertura do Jornal da Difusora e agora a gente fala sobre o caso de um soldado que teve um surto psicótico hoje à tarde aqui na capital. Quem conta os detalhes é a repórter Nice Ribeiro. O caso aconteceu aqui no Batalhão de Turismo e, segundo informações, um policial militar que estaria afastado depois de um surto acabou derrubando a pontapés a porta de vidro aqui da frente da corporação. A informação de que ele teria efetuado disparos de uma arma de fogo foi descartada por policiais aqui, que informaram ainda que ninguém ficou ferido. O policial não foi identificado, e foi levado para o Comando Geral da Polícia Militar pelo Corpo de Bombeiros. Ele estaria afastado por problemas mentais, de acordo com alguns policiais que trabalham com ele aqui na corporação. Imagens também mostram o momento em que ele tentou fugir pelo basculante do banheiro. Nice Ribeiro para o Jornal da Difusora. Olha, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que o policial militar foi encaminhado para uma unidade de saúde e que o Comando Geral da PM já está tomando as providências cabíveis sobre o caso. E agora a gente segue para a região dos Cocais. Por lá, a Polícia Civil investiga o caso de um homem que, segundo os familiares, morreu envenenado. A Delegacia de Homicídios de Caxias investiga a morte do jovem Adriano Mendes da Silva, de 32 anos de idade. Fato ocorrido na cidade de Duque Bacelar. Segundo informações, ele teria sido vítima de um suposto envenenamento, conforme relatado por uma irmã da vítima. Da UPA de Duque Bacelar e depois de Coelho Neto, Adriano veio transferido para Caxias no último dia 3 de janeiro, onde ficou internado no hospital regional. Na madrugada do dia 4, ele não resistiu e morreu. De acordo com dados da Polícia Civil de Caxias, com esse sobe para 6 os casos de mortes registradas no município e na área que compete à Delegacia Regional desde o dia 31 de dezembro até agora. Além de suposto envenenamento, mortes que envolvem acidentes, suicídio e homicídio por arma de fogo. E atenção, com a reforma da Previdência aprovada, quem quiser pedir a aposentadoria do INSS deve prestar muita atenção nas mudanças que foram definidas e que já estão valendo. Ao todo, 5 pontos sofreram alterações. Nesta agência do INSS no Parque do Bom Menino, a movimentação nos últimos dias tem sido intensa. Muita gente tem vindo buscar informações se já pode solicitar a aposentadoria. Dona Joana, que é pescadora, é uma dessas pessoas que está tentando garantir o benefício. Eu não trabalho mais porque eu tenho muito problema de coluna. Está em busca dessa aposentadoria? Sim. Desse benefício? Sim, senhor. Já trabalhou bastante? Já criei 6 filhos. Quem pretende requerer a aposentadoria esse ano precisa ficar atento às mudanças, que são várias. Uma das mais importantes é a alteração do cálculo do valor do benefício que será concedido. A média aritmética simples, sem exclusão de períodos, né? Na regra anterior, as últimas 180 contribuições, excluindo as 20% menores. Aí não existe mais essa limitação de contribuições e de exclusão. Hoje é a média aritmética de todo o período. No caso dos trabalhadores rurais, o benefício concedido segue o modelo antigo, diferentemente, por exemplo, da pensão por morte, que sofreu alterações importantes. A grande mudança na pensão é no cálculo, né? Que o cálculo passa a ser o mesmo cálculo da aposentadoria, tá? O período inteiro.
média aritmética, e a renda começa com 50%, mais 10% para cada dependente, até o limite de 100%. No caso da aposentadoria por idade ou programada, também é preciso ficar atento às novas regras. Homens continuarão requerendo com 65 anos, já as mulheres somente a partir dos 62 anos. Quem já havia adquirido o direito de se aposentar até 12 de novembro do ano passado, data em que as mudanças passaram a valer, o processo do beneficiário será analisado com base nas regras antigas. O INSS, a legislação previdenciária, ela segue uma regra de direito que o tempo rege o ato, né? Então, na verdade, é a implementação das condições para o recebimento do benefício. Se a pessoa implementou essas condições antes da promulgação da emenda constitucional, ela vai ter o seu benefício analisado na regra antiga. Olha, é um assunto extremamente complexo, né? São muitas mudanças, mas que interessa a todos nós e por isso a gente deve procurar compreender que reforma é essa, quais foram os pontos que mudaram. No site da Previdência você pode encontrar todos os detalhes sobre a reforma e também no nosso portal, portal MA10. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10, você interage também com a gente em nossas redes sociais, estou te esperando por lá. E só lembrando que amanhã cedinho, às 6 horas, você tem o Bandeira 2 com Silvan Alves e às 7 da manhã o Bom Dia Maranhão com Eduardo Ericeira. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite. A gente fica com imagens ao vivo da Avenida Litorânea. Até amanhã.